Bebida e direção, uma inconsequência que pode causar consequências gravíssimas. Como, por exemplo, 2 carros destruídos numa batida fatal. Lembram? Há um mês, uma verdadeira tragédia aconteceu depois que um grupo de amigos saiu de uma casa noturna. Na volta da balada, o motorista embriagado perdeu o controle da direção em um trecho da linha verde, lá no Pinheirinho, aqui na capital. O carro que ele conduzia atravessou o canteiro central da rodovia e bateu contra um outro veículo. Os 2 veículos pegaram fogo. 5 pessoas morreram carbonizadas, sendo 3 delas, elas estavam em um carro voltando do trabalho. Mas talvez por ironia do destino, o causador do acidente sobreviveu. Ele fugiu lá do local antes mesmo da chegada da polícia e se apresentou na delegacia somente depois de passar o período do flagrante. E enquanto esse motorista imprudente responde em liberdade, os familiares das vítimas fatais, é claro que ainda sofrem e vão sofrer para sempre. Isso porque, como os corpos ficaram completamente carbonizados, o processo de liberação é mais demorado do que o comum e eles ainda não foram liberados. Sem a chance de uma despedida digna, esposas, mães, filhas e filhos, netas e netos choram todos os dias durante esses últimos 30 dias. Vamos ver. 2 carros destruídos pelas chamas e 4 jovens se divertindo na balada. Não parece, mas essas 2 imagens estão relacionadas. Em questão de horas, esse jovem que aparece no canto do vídeo vai causar a morte de 2 dos amigos que estão com ele. 5 de novembro de 2017. Voltando da balada, Douglas está no carro com 3 amigos. Eles perdem o controle do carro e invadem a pista contrária. Batem em cheio em um corcel, onde estavam o motorista José Aparecido Gomes dos Reis, além de Douglas dos Santos e Gabriel Cardoso de Lima. Todos morrem na hora. Um acidente dessa proporção. Imagine como que ficou a mentalidade, o coração dos familiares. Um mês depois, a nossa reportagem está aqui no Xaxim, em Curitiba. Essa daqui era a casa do Zé Aparecido, do motorista do corcel. Geralmente, um mês depois, a gente pensa, bom, deve estar tudo solucionado. A família deve ter sepultado e deve estar convivendo com essa dor. Mas será que tudo aconteceu nos conformes mesmo? A gente vai conversar aqui com os familiares nesse momento para saber. Deixa eu chamar eles aqui. Silvana, vem só fala pra gente rapidinho aqui. A gente vem um mês depois pensando, bom, deve estar tudo solucionado, a dor continua, mas todo aquele processo da morte, do sepultamento, tudo já aconteceu. É isso mesmo, Silvana, ou não? Não, não aconteceu ainda. Silvana aguarda a liberação do corpo, já que o exame de identificação por meio de DNA ainda não saiu. Como ele não tinha a arca dentária, né, os dentes dele, não conseguiram identificar. No ML, o que me passaram e que continuam passando para mim é que tinha que ser feito o DNA, mas a mãe dele já foi fazer, a irmã dele também foi fazer. Então, todos os familiares, os que chamaram, foram fazer o DNA. E a única coisa que dizem pra gente é isso, que agora a gente tem que esperar o juiz para poder liberar o corpo dele. Em nota, a Polícia Científica do Paraná afirmou que o tempo de entrega do resultado varia conforme a qualidade das amostras coletadas. Não foi divulgada uma data para a entrega do corpo. Sem velório e sem sepultamento, é como se a dor ficasse estagnada. A sensação é que ele não se foi. A sensação é que ele vai chegar a qualquer hora. Que ele não foi embora. Que tudo isso que aconteceu é um sonho. Que a gente vai acordar desse sonho. Esse sonho vai acabar e ele vai chegar. Sabe? Então é essa a sensação. Eu não consigo viver. Para te falar uma coisa, eu não consigo sair para fora do portão. Eu não consigo olhar... Sabe, o horário de manhã, eu não consigo dormir. O horário que ele chegava todo dia de manhã, a gente fica naquela espera, não, ele vai chegar. Isso não aconteceu. Filha do seu José,
Franciele não sabe o que dizer para as netas dele. Eu tento falar para a filha, ele agora tá lá no céu com Deus, né? Ela fala, não, mãe. Ele não tá, mãe, ele não tá morto. Porque ele não é ele lá. Fala pra mim, jura pra mim que não é ele, mãe. Eu não sei mais o que dizer, sabe? Porque eu acho que nem minha mãe disse, a gente não velou. Então pra nós não é. Desculpa, não é ele, sabe? A minha filha chora muito, principalmente a minha mais velha. Minha mais velha era muito mais apegada, sabe? Ela fala que ele lá não era o vô dela. A dor é a mesma da mãe de José. Pesado. Tenho paz. Não vou falar mais, não aguento. São lágrimas provocadas por um motorista que bebeu e dirigiu. No carro onde estava Douglas, outras 2 mortes. Lucas Batista e Douglas Eduardo. Essa imagem é do consumo dos amigos na noite do acidente. Eles pagaram por muita vodka e cerveja. Mesmo com 2 mortos e um ferido no carro que dirigia, Douglas fugiu do local do acidente. Ele se apresentou na delegacia dias depois. Nós já temos elementos suficientes que denotam que antes de sair com o veículo, ele fez o consumo de bebida alcoólica. Inclusive uma testemunha que assim que ocorreu o acidente, ele se evadiu do local, pegou um táxi e foi para sua residência. E essa testemunha que estava em sua residência confirmou que ele chegou embriagado em casa. Então, são elementos suficientes que, ao mínimo, a gente presume que ele cometeu o crime de homicídio na forma dolosa. Ele assumiu o risco em produzir o resultado. Como Douglas se livrou do flagrante, não é imediata a responsabilização dele. Tanto que ele foi ouvido na delegacia e foi liberado logo depois. Em depoimento aos policiais, ele afirmou que a pista era irregular, que estava chovendo muito e que todo o trecho ele fez de 70 a 80 km por hora, já que tinham radares na linha verde. Mas já uma das testemunhas, um amigo dele, o único que sobreviveu, o João, falou bem o contrário. Falou que eles haviam bebido e que eles estavam em altíssima velocidade. Eu acredito que é uma rodovia em que o limite máximo é 70 km por hora. Se ele estivesse dentro do limite, não ocorreria, com certeza, o acidente da forma como vitimou 5 pessoas, né? Um mês depois da tragédia, as famílias das vítimas não pedem nada além do que é justo. Tirar a vida de 3 pessoas que estavam trabalhando. Põe na tua cabeça, coitadinho. Bateu o relógio 5h20 da manhã. Estava indo embora cansado, com fome. Que trabalhou a noite inteira puxando ferro. E esse cara vem dar bagunça, tirar a vida dos coitados. Você acha que isso é justo? Para pensar quem for julgar, quem for fazer... Tem que condenar esse rapaz, apesar que eu tenho dó ainda da mãe dele, né? Tenho dó da mãe dele, do pai dele, mas eu acho que ele tinha que pegar uns 20 anos de cadeia. Você acredita na justiça? Não. Não. Eu acredito na justiça de Deus. Mas a nossa aqui é meio difícil a gente acreditar. Por muitas coisas que a gente já viu acontecer. É difícil, né? Pedir justiça e não acreditar nela. Né? É. Eu não acredito muito que ele vá pagar, não.